A gente já vai começar a aula, tá? Eu só queria avisar vocês uma coisinha antes da gente começar, porque assim, na aula passada, que foi aquela de pintar os quadradinhos, a gente tinha feito, então, até a página 21, né? Até essa página aqui, até o exercício 24, tá? Só que agora a gente não vai continuar na página seguinte, na 22, e os próximos exercícios. A gente vai lá para a página 28, né? No exercício 39, tá? A gente vai para cá. Por quê? A sequência da apostila, ela fala, né? Em sistemas de equações e depois entrar em determinantes. Mas, como dá para usar determinantes para resolver sistemas, e eu vou usar com vocês, então eu resolvi primeiro dar o determinante, tá? Para quem assistiu a aula no Centro de Mídias ontem, viu que a professora Inês, né, que é a professora que apresenta as aulas lá, ela falou sobre o que é determinante, inclusive ontem, né, no desafio que eu coloco no meu WhatsApp, né, no status, eu coloquei um desafio perguntando o que era determinante e pedi para calcular o determinante de uma matriz, tá? Aí eu expliquei lá no meu status, está disponível ainda para vocês verem, depois dá uma olhadinha lá, tá bom? Então, a gente vai falar hoje de determinantes. Eu enviei para vocês um arquivo com alguns exemplos que a gente vai resolver na aula aqui, tá? Para quem não baixou, tá no WhatsApp, depois baixa e tenta resolver de novo, ou se copiar agora, né? Depois só passa link, tá? Mas tenta refazer esses exemplos da aula de hoje para ficar mais claro para vocês o que é o determinante de uma matriz, tá bom? Então, ontem eu coloquei, né, a pergunta que é determinante. Determinante é uma função matricial que associa a cada matriz quadrada um número real. Então, o determinante de uma matriz, ele é um número que representa uma matriz. A gente tem, né, alguns exemplos de matrizes, a gente viu vários tipos, tem matriz 2x2, 3x3, 4x4, 2x3, 3x2, 1x3, né? A gente viu vários tamanhos de matriz. E o determinante a gente só pode calcular quando a matriz ela for quadrada, ou seja, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Então, uma matriz 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 e por aí vai, tá? Então, só dá para calcular determinante se a matriz for quadrada, tá bom? No caso dos exercícios da apostila, vocês vão ver que todas as matrizes são quadradas. Mas se por um acaso aparecer um exercício aí, né? Calcule o determinante e a matriz não for quadrada, não dá para calcular, tá bom? Então, para quem eu não sei como funciona o aplicativo do Zoom aí, se dá para abrir outra coisa ou não, né? Mas se der, abre lá o arquivo que eu enviei no WhatsApp, e se não der, depois vocês dão uma olhada, tá? Mas o arquivo que eu mandei tem alguns exemplos. Eu vou até mostrar aqui, se vocês quiserem tirar um print, não sei, né? Então, é o primeiro exercício. Encontre o valor do determinante de cada matriz. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou fazer a atividade 1, eu vou fazer todos esses exemplos, tá bom? Vou copiar de novo aqui para poder resolver. Só um detalhezinho, né? Eu coloquei aqui matriz 2x2 e matriz 3x3, tá? Mas, e se a gente tivesse uma matriz 1x1? Como que calcula o determinante? Se eu tiver uma matriz assim, por exemplo, né? Uma matriz A, que só tem um elemento, ela é 1x1. Então, eu tenho o elemento 3. Como que vai ser para calcular o determinante dessa matriz, que ela é 1x1?
por 1. Opa. 1 por 1. Então, determinante, a gente sempre, para representar, coloca assim, ó. Det, determinante, e o nome da matriz. Então, det de A, tá? Quando eu tiver uma matriz 1 por 1, o determinante vai ser o próprio elemento. Então, o elemento é 3, vai ser 3, tá? Agora, se eu tiver uma matriz 2 por 2, que foi o exemplo que eu coloquei ontem no desafio, né, do meu status, como que a gente faz para calcular? Eu vou colocar aqui agora os exemplos mesmo da folha, tá? Então, atividade 1, item A, tá? A matriz é essa daqui, 2, 3, 4 e 5, tá? Inclusive, esse é o exemplo que eu coloquei ontem lá no desafio para vocês fazerem, tá? Que algumas meninas me enviaram. Como a gente resolve, então, este exemplo? Como que calcula o determinante de uma matriz, né? Quando ela for 2 por 2, como que a gente faz? Nós temos, nessa matriz, uma diagonal que é chamada de diagonal principal. Diagonal principal. E temos uma outra, aqui ao contrário, que é chamada de diagonal secundária. Então, para poder calcular o determinante, a gente faz da seguinte maneira. Então, determinante de A vai ser a multiplicação dos elementos da diagonal principal. Então, 2 vezes 5, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, 4 vezes 3. Aí, 2 vezes 5 dá 10. E 4 vezes 3 dá 12. Como tenho menos aqui, copia, né? Tenho 10 e gasto 12, né? Tenho 10, vou gastar 12. Vou gastar mais do que eu tenho. Então, eu vou ficar devendo. Vou ficar devendo 2. Então, determinante da matriz A é igual a 2. Beleza? Ah, mas tem que ficar lembrando diagonal principal, diagonal secundária toda hora? Ah, tem, né? Mas precisa ficar fazendo dessa forma o tempo todo? Não, dá para fazer, né, ficar mais fácil, tá? Então, vamos para o exemplo B, vamos deixar isso mais fácil aí na hora de resolver. Então, exemplo B é esse aqui. Essa matriz. 5, 3, 0 e 4, tá? Então, como que a gente vai fazer? Tem que fazer a multiplicação aqui da diagonal principal, então, 5 vezes 4 dá 20. E aqui coloco menos e faz o contrário. 0 vezes 3, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Quanto que é 20 menos 0? 20 menos 0 é 20. Então, o determinante da matriz B é igual a 20, tá? Então, dá para dar uma facilitada na hora de resolver, na hora de fazer as contas, né? Então, não precisa ficar fazendo tudo detalhado. Só fazer direção ali, né? Multiplicar, tá bom? Então, vamos lá. Não esquecer que quando for 2 por 2, dá para fazer dessa forma aqui, tá? Vamos dar continuidade? Agora eu vou para o terceiro item, que é, ó, C, tá vendo? O item C, que é uma matriz A, 2 por 2, onde A e J é igual I² mais J.
Então, eu tenho a matriz construída? Não, né? Eu não sei quem é cada elemento. Mas eu consigo calcular, porque a gente aprendeu, né? Como faz para calcular, como faz para construir uma matriz. Então, aqui no item C, é uma matriz A e J, 2 por 2. E cada elemento, A e J, é I ao quadrado mais J. Aproveitar até para tirar dúvida, né? Quem estava com dúvida na hora de construir matriz, tentar sanar essa dúvida agora, que eu dei uma corrigida nos exercícios, eu percebi que tinha algumas coisinhas ali incoerentes, tá? Então, a matriz ela não é 2 por 2, então significa que ela tem duas linhas e duas colunas, tá? Como que eu vou fazer para calcular cada elemento? Bom, esse carinha que está aqui, ele está na primeira linha e primeira coluna. Esse daqui está na primeira linha, só que é segunda coluna. Agora aqui, né, eu vou para a segunda linha. Então, A2, só que eu estou na primeira coluna, então é 1. E o último aqui, A2, 2. Como eu vou fazer para calcular esses elementos, né? A e J igual I quadrado mais J. Lembrando que I é sempre o que vem primeiro e J o que vem depois, tá? Então, aqui, A1, I vale 1, J vale 1. Então, na hora de resolver aqui, eu vou fazer 1 ao quadrado mais 1. Agora aqui, A1, 2. Então, I vale 1 e J vale 2. Então, 1 ao quadrado mais 2. Aí o próximo aqui, A2, 1. Então, I é 2 e J é 1. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 1. E o próximo, né, elemento A2, 2. Então, I vale 2 e J vale 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 2. Vamos montar a matriz aqui, ó. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, dá 1. 1 mais 1, 2. Agora o próximo ali, 1 ao quadrado, dá 1. Mais 2, 3. Agora o próximo. Opa, aqui, ó, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Mais 1, 5. E o último elemento ali, 2 ao quadrado, dá 4 mais 2, 6. Então, a gente escreveu a matriz. Isso daqui é o que a gente fez lá na primeira aula de matrizes, que é aprendendo a construir uma matriz a partir da sua lei de formação, tá? Então, isso daqui não é novidade para a gente. Mas o que está pedindo no exercício, né? Para calcular o determinante da matriz. Então, eu ainda não calculei o determinante da matriz, eu vou calcular. Então, determinante da matriz A. Determinante da matriz A, o que eu vou fazer mesmo para calcular, né? 2, 3, 5, 6. Eu tenho que fazer a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, 2 vezes 6. 2 vezes 6 dá 12. Menos 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15. Então, eu tenho 12, vou gastar 15, né? Eu tenho menos do que eu quero gastar, então eu vou ficar devendo 3. Então, o determinante de A é igual a menos 3. Repara numa coisinha assim, ó, que é um mero detalhe, mas faz toda a diferença, tá? Quando a gente vai representar a matriz, a gente utiliza sempre parênteses ou colchetes, tá? Então, parênteses ou o colchete. Chaves não serve para representar a matriz, tá? Então, fiquem ligados nisso.
não se usa chaves para representar a matriz. Agora, determinante, né? Aqui, ó, é uma matriz, então, usei colchetes, beleza? Só que repara que aqui eu coloquei só duas barrinhas. Por quê? Determinante, para representar, a gente usa a barrinha. Então, a barrinha é para determinante. Mas também a barrinha serve para outra coisa, serve para uma coisa que chama módulo, tá? Que vocês devem até ter visto em alguma série. O módulo, né, de um número, por exemplo, ele só vai deixar o número positivo, tá? Mas isso daí é uma outra discussão, a gente vai até fazer um exercício depois. Mas, enfim, voltando aqui, né? Essa é a matriz A, foi dada a lei de formação, a gente construiu ela, não é nenhuma novidade. Depois a gente calculou o determinante, fazendo o quê? Diagonal principal menos diagonal secundária. Sempre nessa ordem, tá? Vamos para o próximo exemplo, que é o exemplo D. Exemplo D. Eu tenho que construir uma matriz A, vou mostrar para vocês de novo. Uma matriz A, A, onde A e J é I menos J. É uma matriz A e J, 2 por 2, onde seus elementos é I menos J. Então, a lei de formação é o que vai falar para mim, né, a forma de construir essa matriz. Então, eu tenho que fazer o elemento I menos o elemento J, tá bom? Vamos construir a matriz primeiro. Matriz 2 por 2, tem duas linhas, duas colunas. Então, significa que os elementos da matriz aqui, né, vai ser A11, A12, A21, A22. E o que eu vou ter que fazer com cada elemento? I menos J. Então, eu vou ter que fazer o valor do I menos o valor do J. Então, I é 1, J é 1. Então, vai ficar 1 menos 1. I, 1, J, 2. Então, 1 menos 2. I, 2, J, 1. Então, 2 menos 1. E ali no último, I é 2 e J é 2. Então, vai ficar 2 menos 2. Resolvendo cada item ali, né? 1 menos 1, 0. 1 menos 2, então eu tenho 1 e vou gastar 2. Então, vou ficar devendo 1. 2 menos 1, tenho 1, gasto 1. Opa, tenho 2, gasto 1, fica com 1. E 2 menos 2, 0. Então, essa é a matriz. Eu quero calcular o determinante dessa matriz. Então, determinante de A. Vou copiar a matriz, ó, entre barrinhas, porque eu estou calculando o determinante. Então, 0 menos 1, 1 e 0. Como que eu calculo o determinante? Diagonal principal. Então, 0 vezes 0 dá 0. Menos a diagonal secundária. Então, a diagonal secundária aqui, ó, 1 vezes menos 1. Tem que resolver essa conta, né? 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 dá 1, certo? Aqui é positivo, mas com menos dá menos. Então, aqui dá menos 1 essa multiplicação. Vou até colocar aqui, ó, entre parênteses, menos 1. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque tem um sinal ali de menos, que é da forma de resolver determinante de uma matriz, né? Tem um sinal de menos. E esse outro menos é do resultado ali, né? 1 vezes menos 1, que dá menos 1. Como que vai ficar na hora de resolver isso daqui? Menos com menos fica mais. Então, é 0 mais 1. 0 mais 1, 1. Então, o determinante da matriz A, ele é igual a 1. Beleza? Então, a gente, ó,
Fizemos o item A, item B, C e D. Antes de eu dar continuidade, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa que não entendeu? Pergunta agora, enquanto eu tomo uma água. Será que todo mundo entendeu, então? Vai dar para fazer o exercício? Se eu colocar um exercício aí para vocês fazerem, que vocês vão ter que me enviar essa semana, se for parecido com isso, então tá tranquilo? Sim? Então tá bom. Deixa eu ver. Vamos lá, as perguntas. Eu quero saber se o resultado é 1 ou menos 1. Ah, aqui no final é 1. Porque a canetinha falhou, né? Aqui é 1 positivo. Tá? Esse é o resultado final do determinante. Por que ficou positivo? Porque aqui menos com menos dá mais, 0 mais 1, 1. Deixa eu ver mais pergunta. Ah, falaram que deu para entender tudo, então tá bom. Se vocês tiverem dúvida, depois na hora de resolver os exercícios, venham perguntar, tá? Venham tirar dúvidas, tá bom? Bom, vamos para o outro então, né? Ai, gente, fico perdida aqui dando aula, olha. Deixa eu apagar. Nossa, achei. Bom, vamos ao próximo item agora. Item E. É uma matriz 3x3. Ó, vou mostrar para vocês. Uma matriz 3x3. Essa matriz A, vamos copiar ela. A, 2, 1, 0, 1, 5, 4, 3, 0, 2. Então, a matriz ali essa é a matriz que eu quero calcular o determinante. Quando a matriz é 2 por 2, o que a gente faz? Diagonal principal menos né, a multiplicação da diagonal secundária. Só que agora é 3 por 3. Bom, se eu for pensar dessa forma, estaria aqui, né, vezes, aí depois menos a secundária. Só que quando eu faço dessa forma, repara que fica alguns elementos sobrando, né? Aí, o que eu vou fazer com esses elementos, né? Parece que não tem, né? Um jeito. Então, repara que quando a matriz é 3 por 3, o método de resolução do determinante, ele é diferente, tá bom? Como a gente faz para resolver quando for matriz 3 por 3? Presta atenção. Eu pego essa matriz, copio ela, então, ó, 2, 1, 0, 1, 5, 4, 3, 0, 2. Copiei a matriz. E eu copio também as duas primeiras colunas. Eu copio tudo de novo, tá? Então, eu copio a primeira coluna, 2, 1, 0, e copio a segunda coluna, 1, 5, 4. Parece que fica uma bagunçona ali, né? Mas não vai ficar não, porque a gente vai acompanhando de pouquinho em pouquinho. Então, na hora de fazer, na matriz 2 por 2, tinha a diagonal principal e a diagonal secundária. Beleza. Aqui, na hora que a gente for fazer a diagonal principal, não vai ter uma, vai ter 3, tá? Então, devagar, respira e vai. Então, começando aqui do primeiro, a gente vai ter o 2, 5, 2.
o 1, 0, 0 e o 3, 1, 4, tá? Lembrando que esses que a gente vai fazendo dessa forma, né, eles, a gente usa o sinal positivo, tá? Na hora que for inverter, vai ser o sinal de menos. Então, vamos multiplicar aqui primeiro. Então, 2 vezes 5 vezes 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. Mais. Por que é mais? Primeiro, porque tudo aqui está positivo, né? E eu faço um joguinho de sinal com esse mais que está aqui. Aí aqui, ó, 1 vezes 0 dá 0. Vezes 0, 0. E na última coluna aqui, na última diagonal, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Beleza? Agora a gente vai fazer com a diagonal secundária. A diagonal secundária é aqui, né? Começando aqui do último elemento. Então, 0, 5, 3, 4, 0, 2 e 2, 1, 1, tá? Só que eles, a gente vai fazer joguinho de sinal com o menos, tá? Então, vamos lá. 0 vezes 5 vezes 3. Tem um 0, já vai dar 0. Por que eu coloquei menos 0? Porque como aqui tudo é positivo, né? Positivo. Mais com menos, menos. Agora aqui a segunda diagonal. 2 vezes 0 vezes 4. Então vai dar 0. Tudo positivo. Mais com menos, menos. Ah, precisa ficar colocando menos, mais 0? Não, não precisa, tá? E aqui, 2 vezes 1 vezes 1, tá? 2. Tudo positivo. Mais com mais com mais com menos, fica menos. Vamos resolver tudo isso. Só esses zeros aí, pra gente parar de ver eles, né? Eu vou até tirar eles assim, ó, só para eu saber que eu não preciso contar eles. 20 mais 12, 32. 32 menos 2, dá 30. Então, o determinante da matriz A, ele é igual a 30, tá? Ah, já até sei o que vocês vão me perguntar. Se tivesse na sala de aula, né? Tenho certeza que alguém ia vir me perguntar assim. Mas, professora, você falou que não podia sobrar número, né? Mas olha aqui, ó, o 1 e o 5 sobrando aí, professora. Tenho certeza que alguém ia me perguntar isso. Por quê? O ano passado que eu dei aula para os segundos, todo mundo, toda a sala me perguntou, tá? É normal. Esse 1 e esse 5, eles não é que estão sobrando, né? A gente multiplicou eles já. Esse 1 é da primeira coluna e a gente acabou repetindo a primeira coluna aqui. Então, o 1, ele foi multiplicado. O 5 é da segunda coluna, né? A gente copiou. E o 5 também foi multiplicado. Então, esses números, eles não estão sobrando. Eles foram usados, sim. Agora, se a gente fizesse só isso daqui, eles não iam, né, não seriam usados, tá bom? Bom, eu vou para o último exemplo, senão não vai dar tempo, porque ó, já me avisou aqui. Agora tem 7 minutos. Vou fazer o último exemplo rapidão. Porque vocês vão me entregar um exercício parecido com esse último, com o exemplo 2. Ó. Então, eu vou fazer esse. Qual é a área do triângulo MAR, que é M-A-R, de vértices M11, A55 e R37, representado no sistema de eixos cartesianos da figura a seguir?
Aí está representado aqui com os pontos M e AR, tá? Precisaria dessa representação? Não. Por quê? Eu já tenho os pontos todos escritos aí, né? O M e AR. Então, nem precisaria da representação do gráfico, tá? Mas eu coloquei porque na apostila, o exercício que eu vou pedir, tem a representação, tá bom? Então, como que eu faço para calcular a área do triângulo usando determinante, tá? Área triângulo. Usando determinante, a gente faz assim. É a metade do determinante, tá? Só que em módulo eu coloco 2 barrinhas. O que isso vai significar? Que se o determinante ele der negativo, ele vai ficar positivo, tá? Então, módulo só significa que se ele tiver, o resultado der um número negativo, você simplesmente finge que não tem um menos ali e deixa ele positivo, tá? É mais ou menos essa a ideia, tá bom? Então, como que a gente vai calcular? O triângulo, ele não chama mar, né? Mar. Então, a gente vai copiar os pontos numa matriz, né, já formando como determinante o ponto M. O ponto M, ele é 1. O ponto A, ele é 5. E o ponto R, ele é 3,7. Como a matriz tem que ser 3 por 3, está faltando ali a última coluna. Então, para completar, a gente coloca número 1. Por que completa com 1? Porque o 1 ele é neutro na multiplicação, então não vai alterar, tá bom? Então, deixa tudo com 1. Para calcular determinante de uma matriz 3 por 3, lembra? Copia as duas primeiras colunas, né, para poder multiplicar. Então, 1, 5, 3 e 1, 5, 7, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, diagonal principal, diagonal principal, diagonal principal. Então, 1 vezes 5 vezes 1, tá? 5, né? Aqui lembrando que é tudo positivo. 1 vezes 1 vezes 3, dá 3. 1 vezes 5 vezes 7 dá 35. Agora a gente vai fazer o contrário, né? Com o sinal de menos. 3 vezes 5 vezes 1 dá 15. Só tem que ficar negativo, né? Aqui. 7 vezes 1 vezes 1 dá 7. E 1 vezes 5 vezes 1, 5. Então, vamos resolver, tá? Repara que aqui a gente tem 5 positivo e 5 negativo. Então, dá para cortar já esses dois, porque dá 0. Tá bom? Nem precisa somar eles. 3 mais 35 dá 38. Vou fazer os dois positivos somando e faço os dois negativos aqui. Devo 15 e devo 7. Então, eu devo 22. Agora sim, eu tenho 38, eu vou gastar 22, então vai me sobrar quanto? 16. Então, o determinante deu 16. A gente terminou de resolver? Não, porque queremos calcular a área, né? A área do triângulo. A área do triângulo é metade do determinante, do módulo, né? Como deu positivo, então beleza, já tá certo aqui, 16. Como a gente resolve essa conta aqui, né? Não tem nada embaixo, coloca 1, então fica 1 vezes 16 dá 16, e 2 vezes 1, 2. 16 dividido por 2, 8. Então, a área é 8.
Ah, mas é centímetros, metro, né? O que eu vou colocar? Como não tem essa unidade de medida, a gente coloca assim, ó. Unidades de área, tá? Toda vez que não tiver centímetros, né? Enfim, a unidade de medida, você coloca unidades de. Estou calculando a área, é a área. Se for volume, então seria ali unidades de volume. E assim por diante, tá?